parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Esse livro de Gálatas é uma epístola, né? Uma carta de Paulo para a Galácia. E ele já começa uma mensagem que não é fácil de engolir. Ele fala assim: Paulo, enviado, não da parte dos homens, nem por homem algum. Ele ressalta que não foi homem nenhum que enviou, nem uma assembleia, nem um agrupamento de homens, e nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele começa trazendo a autoridade que ele carrega, que não foi dada por homens. Isso é um pouco forte, porque não é qualquer um que engole isso aqui, ó. A sua experiência subjetiva, individual em Deus. Ele já começa aqui porque tinha gente questionando a autoridade dele, né? Quem foi que te enviou? Olha o nome, apóstolo. Apóstolo significa enviado. Ele não começa falando a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês. Não, ele começa falando: eu enviado, não por grupo de homens nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. A primeira coisa que Paulo está mostrando aqui é que o Senhor pode falar direto com você. Alguns já ficam com raiva achando que você tem que pegar um caminho. O único caminho é Cristo, e o caminho está ali. Está escrito ali com muita clareza que foi o Senhor que chamou ele. E o mais interessante é que quando você entende que você tem acesso à fonte, a fonte é Deus. Você tem que passar por um caminho. Ele falou o caminho ali. O próprio Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala eu sou o caminho, a verdade e a vida, quantas coisas ele falou que ele é? Quantas? 4. Ele falou eu sou o primeiro. Quando ele fala eu sou, ele falou a primeira coisa: eu sou é o nome de Deus. A segunda, a verdade. O que mais? O caminho, a verdade e a vida. Para quê? Para você chegar no eu sou. Essas 4 coisas que ele fala, você não chega na fonte se você não primeiro entender quem é Deus. Entendeu quem é Deus? Entendi. Então como é que é a glória dele aqui na terra? É Cristo. Entendeu quem é Cristo? Entendeu. Você chega na fonte. Então Paulo começa desse jeito aqui, e a tendência é piorar. Presta atenção. E todos os irmãos, coloquei no... Fica atento aí para mim, na hora que eu terminar a leitura aqui, fica focado aqui, por favor. Não tem a Bíblia não, o aplicativo? E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Aí ele vem: graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça e paz é um cumprimento. Da onde que vem a graça? De Deus. Da onde vem a paz? De Deus. Tem 2 tipos de paz: a paz que é ausência de conflito, e a paz que é sede do entendimento. Eu nunca vi ninguém crescer com essa paz de conflito. Tem que ter guerra para você conquistar alguma coisa. Agora a paz que excede o entendimento é com fome, com abastança, com falta, com tudo. Você está na paz dele. Essa paz aqui que ele está trazendo é a paz que vem do alto. Então todo tipo de perseguição que estiver acontecendo com você, o que interessa é isso aqui, ó, a paz que vem do alto, a graça que vem de Deus. Qual que é o problema do religioso? O religioso, ele fala isso só por falar. Ele foi doutrinado a falar, igual falar bom dia. Por que quando eu chego num lugar eu falo tem um excepcional dia? Aí todo mundo já fica assim, né? O que ele está falando? Porque tira sua mente dessa repetição que às vezes você nem sabe o que é. Tem gente que fala eu te amo, não sabe o que é amor. Não sabe que o amor é um sentimento e uma atitude. Não sabe a diferença do amor que entra com o amor que sai. É uma coisa complexa. Como que a pessoa fica falando coisas da qual ela nem sabe? Então as pessoas falam a paz do Senhor. Acaso você não sabe que a paz do Senhor, ela vem com guerra? Tem gente que fala, não, eu quero andar com Jesus para os meus problemas acabarem. Pelo contrário, é aí que seus problemas vão começar a aparecer.
Porque o propósito precisa de amadurecimento, e para amadurecer precisa de problema. As pessoas, elas foram doutrinadas a alcançar a tal da falsa paz. E o evangelho não é nada disso. Aí ele está falando de Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai. Jesus, ele veio como oferta, como sacrifício, se entregou e falou: vocês podem ir, vocês estão livres. Esse livro que ele escreve aqui, essa carta para Galácia, é sobre liberdade, você vai ver. E aí ele está fazendo o quê? Segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Então o que Jesus fez, não foi porque ele escolheu. Você tem que entender uma coisa. Você pode viver uma vida escolhendo o que você quiser, ou você pode fazer aquilo que Deus chamou. E tem como você escolher fazer aquilo que Deus chamou. Essa é a harmonia com a melodia perfeita. Escolher o que Deus te chamou. Você pode escolher fazer o que você quiser, realmente você é livre. Mas o dia que um homem ou uma mulher fala assim, ó, eu escolho fazer o que Deus me chamou, aí é outra coisa. O nível de satisfação, o nível de desfrute, o nível de contemplação daquilo que Deus criou é absurdo. Você pode escolher, na verdade você já escolheu, né? A maioria de vocês que estão assistindo escolheram fazer aquilo que doutrinaram você a fazer. A maioria de vocês fizeram a faculdade porque era o sonho do fulano frustrado. A maioria de vocês fizeram tomadas de decisão embasadas naquilo que nunca tocou seu coração, mas era para agradar uma pessoa, porque você foi treinado a agradar os outros. E você vai ver que é muito difícil você andar segundo a vontade de Deus, agradando alguém. Isso aqui é chocante. É quase impossível você achar uma pessoa normal que consegue cumprir a vontade de Deus agradando os outros. Porque sempre vai envolver desagradar os outros. Eu te provo na própria palavra. O próprio Jesus tinha problema com os familiares. Tem passagens que os familiares de Jesus falam assim, Jesus está fora de si, do tanto que ele estava cumprindo a vontade de Deus e deslocando dos parentes, imagina. Versículo 5, ao qual seja dada glória para todos sempre, amém. A glória é de quem? A glória de Deus. E por que que nós, aqui na terra, recebemos glória? Porque essa glória é da terra. Tem gente que às vezes confunde, não consegue interpretar as escrituras e fica à margem daquilo que Deus chamou. Não tem problema nenhum você ter glória, só que essa glória só serve para cá. Tem gente que é tão doido que não dá a glória devida a Deus e acha que a glória da terra vai te levar para algum lugar. A glória da terra é para a terra. Fala isso com a sua boca. Fala assim, a glória da terra é da terra. A glória da terra como a palavra. Não a palavra, mas a Bíblia. Transcrita, escrita, traduzida na sua língua. Tem gente que protege tanto a Bíblia que não estuda, não vive, não pratica, não transborda, não ensina. E pensa que quando estiver entrando nos portais eternos, vai conseguir levar a Bíblia. Não vai, a Bíblia é para cá. A Bíblia é uma experiência para ser vivida na terra. Imagina o tanto de gente com ignorância, com tanta... Tem tanta gente nécia assim, que elas têm tanto medo da Bíblia, aí ela guarda isso como se isso fosse salvar ela. Não, não vai. Esse livro fechado, ele é muito pesado. Esse livro fechado, ele vai te fazer ter os piores dias da sua vida. Todas as nações que tocaram nisso prosperaram. Você pegar todo o movimento do cristianismo em todas as nações que viraram cristãs, elas de um certo momento foram as mais prósperas da terra. E aí foram esfriando e passando um bastão para outras nações. Você tem que entender o seguinte: essa glória da terra, ela não é para sempre, mas a glória eterna é. E aí tem uma guerra no seu coração de coisa e causa. Nós todos somos doutrinados a dar nossa vida por coisas. O bandido acorda cedinho, vai num ponto de ônibus prontinho para morrer e para matar. Em troca de quê? De coisa. Se um cara desse tem uma causa dentro do coração, a causa muda tudo.
O que nós, como seres humanos, temos que fazer? Está difícil até ser humano nesse tempo. O que a gente precisa é ter causa. E se a gente tiver causa, outras pessoas vão falar: mas por que a vida dessa pessoa é assim? Essa pessoa também aprende a ter uma causa. O que nós temos que fazer como seres humanos? Ensinar causas para as pessoas. Porque toda causa aponta para a eternidade. Todas. Não dá para viver uma vida aqui na terra se você não tiver uma causa, se você não tiver um propósito. Maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Como assim outro evangelho? Jesus pregou só o reino. Fala assim comigo: evangelho do reino. E aí tem um tanto de gente que vem inventando um monte de evangelho. O evangelho é do reino. Alguns dizem: não, o evangelho é da graça. Não é da graça, o evangelho é do reino. A graça é uma qualidade de Cristo e um tempo que nós vivemos, que a graça vai acabar. Nós não estamos pregando algo que vai passar. O evangelho do reino é governo. O que é reino? Governo. E aí ele está falando, muito interessante, né, que vocês saíram do evangelho que vocês foram chamados, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Se alguém estiver falando que você vai ser cristão e você vai ter paz, isso é mentira. Se alguém está falando que você não vai ter perseguição, essa é a mentira mais poderosa que você já ouviu. Porque a própria palavra fala que você vai ter perseguição, pode ir 100 vezes o tanto de perseguição, mas você vai prosperar esse mesmo tanto. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja amaldiçoado. Se Paulo escreve isso aqui, é porque tem a possibilidade disso aqui. Se alguém vier e falar algo assim, sabe o que você vai fazer? O que Jesus falou? É muito interessante você aprender as escrituras à luz daquilo que Deus mandou e à luz daquilo que Jesus fez, porque a plenitude dos tempos está onde? Em Cristo. Você quer conhecer a Deus? Às vezes você não conhece, porque você não viu a foto dele, ele não usa perfume, né? Porque ele tem todos os aromas nele. Você fala: como que é Deus? A pessoa que você tem que conhecer é Jesus. Ele é a personificação de quem é Deus. Assim, como já vou-lo